Tudo bom? Hoje a gente vai fazer um vídeo completamente diferente. A gente vai entrar para temas da psicologia e até de life coaching, muito mais do que propriamente sobre astrologia védica. Por que eu estou insistindo tanto nesses temas? Porque eu quero ajudar você a se desenvolver melhor. Às vezes você recebe ali o seu mapa, a sua previsão, tem coisas muito incríveis para acontecer com você. Geralmente as pessoas, depois de receberem o mapa, elas querem ainda continuar falando comigo, né? Como se quisessem ainda continuar sentindo aquelas coisas todas positivas. Ela se enche de energia, ela se enche de coragem, vai para cima, se determina a uma série de outras coisas e aos poucos aquilo vai perdendo energia. Aos poucos ela entra no seu condicionamento mental padrão, ela tem um padrão de pensamento que a distancia de quem ela realmente é. E aí, nesses casos, ela fica ali, como eu sempre digo, a mente condicionada, né? Ela fica ali condicionada e não consegue ir para frente, não consegue evoluir. Eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje sobre life coaching. Life coaching, uma forma diferente de viver, de controlar os seus pensamentos. Tem 10 temas que eu separei para vocês. Filtros negativos, estar sempre certo, são padrões, são comportamentos, o nosso lado cognitivo que se comporta de determinadas formas e um exercício. Eu vou propor para vocês um exercício para que você supere esses padrões negativos, para que você vença o teu próprio padrão negativo. E o que a astrologia védica tem a ver com isso? Tudo. Porque a astrologia védica, ela é o ponto de partida do entendimento de como funciona a sua mente. Quando um astrólogo védico ele começa a analisar o mapa de uma pessoa, a primeira coisa que faz é bater o olho na lua. Isso porque a lua significa a tua resposta emocional ao mundo, é a tua mente, é o teu funcionamento. Ele quer entender como você funciona. Até porque a partir dali, ele vai mapear o comportamento dele para te receber. Se eu for um pouco mais lógico, essa pessoa vai me entender um pouco melhor. Se eu for um pouco mais sensível e emotivo, essa pessoa vai me entender de determinada maneira. Porque o objetivo, como diz o meu mestre espiritual, a mente ela é Shankalpa Vikalpa. Ela rejeita ou ela aceita. Eu quero que você progrida. Eu quero que você acerte. Eu quero que dê certo para você, como deu certo para mim. Então eu quero que tua mente aceite. Por isso que eu tenho que ajustar a minha comunicação, a minha fala, o meu entendimento, a minha forma de te abordar, à tua resposta emocional. Por isso que olhar a sua mente é extremamente importante para o astrólogo. O mapa ele é o ponto de partida para o entendimento de como funciona a tua mente. Só que daí você vai parar naquilo, você vai ficar naquilo para sempre, não vai evoluir, vai assumir aquilo como verdade e nunca mais vai fazer mais nada da vida. Não dá para ser assim, você precisa funcionar, você precisa ser funcional, você precisa ter uma vida que funcione. Porque a despeito de conjunções negativas, de mapas negativos, etc e tal, eu tenho uma conjunção péssima. Para quem entende um pouquinho aqui de astrologia, eu tenho Ketu com a Lua na casa 8, gente. Quer mais loucura do que isso? Então, para quem é leigo, mente é a Lua, Ketu é um nodo, é uma sombra. No sul da Lua, no ponto sul da Lua. É dito que ele não tem cabeça, ele eclipsa. Então, é uma pessoa que tem uma mente eclipsada, obscura, retraída. Ketu ele tem uma natureza de olhar para trás como Vata. Vata é um termo da Ayurveda. Como nós falamos em outro vídeo, a Ayurveda ela é a medicina hindu. Então Vata é um termo que vai me dizer como funciona, o que ele diz, né? Como funciona o teu organismo. E dependendo da forma como funciona o teu organismo, você vai ter um comportamento emocional, você vai ter um comportamento mental. Olha como abrange tudo, né? Como é tudo completinho. Uma mente Vata é uma mente mais melancólica, é uma mente que olha muito para o passado,
Muitas vezes tem que ajustar uma dietinha aqui para que você tenha um funcionamento melhor, para que você atue melhor no mundo, para que você tenha um bem-estar maior. Voltando para a ideia de Ketu, Ketu ele tem a energia do passado. O elemento dele é éter, todo o conhecimento está contido no éter. Ketu ele guarda muito conhecimento, inclusive das suas vidas anteriores. Por isso que uma lua com Ketu geralmente dá uma mente vata, dá uma mente voltada para o passado, uma pessoa melancólica que olha para o passado. Para a vida espiritual é sensacional, para o moksha, para a renúncia, para a astrologia, mas para a vida material fica faltando maior funcionalidade aqui. Ketu, dentre outras coisas, significa ansiedade e medo. Então, é uma pessoa que sofre de muita ansiedade. Ansiedade foi pauta da minha vida sempre, desde que eu me conheço por gente. E eu tive que lançar mão de recursos para fazer acontecer. Eu não podia deixar o medo dominar a minha vida. E são medos irreais, porque Ketu ele vai falar daquilo que é irracional, ele não tem a cabeça. São medos que geralmente não fazem sentido. Por que eu estou contando da minha história para vocês? Para que vocês entendam que existe um caminho de superação. Não importa a conjunção que você tenha, não importa como as coisas estejam na sua vida agora, tudo é temporário, nada é permanente. Só a eternidade é permanente. Aquilo que os teus olhos não enxergam é permanente. Aquilo que você está vendo agora é temporário. Falando ainda sobre a mente, eu encontrei aqui uma apostila de quando eu bem comecei, que eu discorro, eu escrevo sobre life coaching, sobre comportamento cognitivo distorcido e esses padrões distorcidos, né? E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Eu quero ajudar você a transpor a barreira das suas crenças limitantes. Uma outra coisa que vocês devem entender bastante, então, como eu disse para vocês, o mapa védico, ele funciona como uma bússola, ele vai orientar para onde a pessoa tem que ir, por exemplo. Então, tem determinadas conjunções que vão me indicar, geralmente, ascendente em virgem, aqui, e dependendo ali das conjunções que tem, tal, aqui vai me dar uma indicação de até possibilidade de problemas no intestino, isso levando um pouquinho para astrologia perdão, gente, para astrologia médica. O astrólogo védico, ele tem que ter um entendimento macro das coisas, para ele poder encaminhar aquela pessoa certa. Não é simplesmente eu jogar para você o que é, né? Ah, então você tem um problema no intestino, você é muito detalhista, você usa métrica para tudo, acabou, fechou. Não. Tem mais. Precisa de mais. Você precisa evoluir. Precisa de mais. Né? Como que eu fiz com essa minha lua com Ketu? Eu parei, eu falei, não, então é isso. Lua com Ketu, dentre outras coisas, é um fortíssimo indicador de depressão. O que eu fiz? Eu me fechei num quarto escuro, ferrou, eu tenho lua com Ketu na casa 8, eu tô lascada pro resto da minha vida? Não. Ele foi um indicador do que eu precisava superar. O teu mapa é um indicador do que você precisa superar, do que você precisa fazer. Voltando à parte intestinal, a gente sabe que o intestino é o nosso segundo cérebro. Voltando à lua com Ketu, a gente sabe que eu tive que estudar muito para entender como funcionava a minha mente, para eu superar os meus estados mentais depressivos. E como vocês sabem, a depressão ela é absolutamente limitadora. Você não consegue levantar um copo às vezes. E a ansiedade, ela distorce toda a realidade. Então eu tive que buscar caminhos através do conhecimento para superar todos esses desafios que eu tinha. Uma das coisas que eu descobri recentemente, que vai falar da saúde intestinal, que é o que eu falei ali sobre virgem, por exemplo, tem outros indicadores de problemas intestinais. Mas o intestino, ele é o nosso segundo cérebro. Os estados inflamatórios que a gente entra, as dores de cabeça, as enxaquecas, a gordura, a glicemia, todo o estado inflamatório, o glúten, toda a saúde da tua flora intestinal, ela vai determinar o teu comportamento.
ela vai determinar como você se sente no mundo. Ela vai fortemente influenciar a tua mente, o teu pensamento, as tuas emoções, as tuas decisões. O teu intestino, ele é mais responsável pelas tuas decisões do que o teu próprio cérebro. E nisso vai entrar um pouco a Ayurveda, que é a medicina hindu, que vai te ajudar bastante. Eu não sou especialista em Ayurveda, mas através da astrologia védica eu consigo ter uma ideia de como está o teu funcionamento físico e já te mando para um terapeuta da Ayurveda. Mas, sobretudo, eu quero dividir com vocês esse livro que eu achei. Chama Amigos da Mente. Lembra que eu falei para vocês? Eu também tenho que batalhar aqui com o meu keto, com a minha lua, para não entrar em estados inflamatórios muito grandes, para não deprimir. Então, tem uma série de alimentos que eu tenho que evitar. O glúten, por exemplo, ele é um veneno para o intestino. Ele irrita o intestino. Eu não posso ter muitos problemas intestinais porque eu tenho uma lua com keto que vão me desafiar sempre. Às vezes, gente, só uma ideia. Se eu comer uma pizza à noite, eu acordo deprimida no dia seguinte. O glúten é um veneno para mim. E esse livro aqui, Amigos da Mente, ele vai falar bastante. Olha isso daqui, ó. Vou dar uma palhinha desse livro. Mude seu intestino, mude o seu humor. Embora já há muitos anos pesquisas venham demonstrando o eixo intestino-cérebro e a relação entre o microbioma intestinal e a saúde mental, parece que só recentemente os cientistas começaram a se aprofundar no estudo dessa conexão e de como se podem manipular as bactérias do intestino para melhorar a saúde mental. Tem problema com depressão? Tem algum transtorno mental? Transtorno de bipolaridade, transtorno borderline, qualquer tipo de transtorno mental? A tua dieta influencia imediatamente na tua forma de atuar no mundo. Não tem nenhum transtorno mental, é inseguro, não consegue agir, não consegue tomar decisão, tá esquisito. Tua saúde mental, ela depende, tua vida emocional depende muito daquilo que você come. Então, uma super dica para vocês, ó, Amigos da Mente, Dr. Davi, não sei falar esse nome, Perlmutter. Muito legal. E tem um podcast também que eu tenho ouvido bastante, que eu achei esse psicólogo incrível. Ele vai falar de neurociência, vai falar de uma série de coisas. O nome desse podcast, eu tô seguindo ele, é Psicologia e Neurociência, Jean Alessandro. Tem no Spotify e tem aqui no Instagram também. Ele tem temas muito legais, vai falar desses estados inflamatórios do teu corpo, tal. Por que eu tô falando tudo isso? Porque isso é mente. Isso é como você funciona. Quando eu olho o teu mapa, eu vejo que você tem um karma incrível, que você poderia dar muito certo naquilo outro, mas não acontece, porque tem uma mente ainda que precisa se desenvolver, e isso também faz parte do teu karma. Só que o teu karma, ele não diz que você tem que ficar parado no tempo sem fazer nada, sem decidir, trancado num quarto escuro. Ele diz que você vai ter que enfrentar a vida com mais esse obstáculo. Só que todo o obstáculo que você transpor, a vitória é sua. Cuida da sua mente, cuida de você. E a gente vai fazer o seguinte, eu vou dar uma lida rápido aqui nessas distorções cognitivas, que vocês vão entender um pouco melhor. Então, só para a gente introduzir esse tema. Comportamento cognitivo. Comportamento cognitivo é quase que a mesma coisa, né? Distorcido é um padrão de pensamento automático e irracional que faz parte do seu sistema de crenças, que geralmente distorce a sua percepção da realidade. Então, você tem um mapa que diz que você é muito bem atuando em marketing, mas o teu cognitivo distorcido, ele enxerga uma realidade completamente diferente. É bastante desafiador você
conseguir enxergar esse seu padrão de atuação no mundo, porque esses pensamentos geralmente são automáticos, né? As distorções cognitivas, elas impactam mental e emocionalmente o nosso bem-estar. E quando deixamos esses pensamentos no automático sem questioná-los, experimentamos ansiedade, depressão e estresse desnecessário. E o estresse, como vocês sabem, gente, ele libera cortisona, ele libera cortisol no teu organismo. O cortisol, ele é responsável pelo seu sistema de luta e fuga. Então o seu organismo, ele fica sempre num estado de alerta. O estresse, ele coloca o teu organismo num estado de alerta, de luta e de fuga. Aí você começa a engordar, começa a inchar, começa a sentir muita dor de cabeça, porque o teu corpo está todo inflamado. Isso tem a ver com o sistema simpático, com o sistema parasimpático, que eu não domino muito bem esses temas, mas eu tenho uma boa ideia para poder conduzir a minha vida com uma dieta balanceada, a despeito do meu keto com a lua. Então, às vezes, esse keto com a lua, ele tá muito forte em mim, eu só tenho vontade de não fazer nada, de não agir. É nesse dia que eu vou fazer um exercício físico. É nesse dia que eu me levanto. Aliás, a minha cachorra, para quem aqui já me acompanha há mais tempo, eu tenho um filhotinho de Golden Retriever. E ela tá mocinha agora, tem 7 meses. São cachorros que têm muita energia. Além de ser um excelente remédio védico, porque eu tô num subperíodo regido por keto, então esse keto com a lua no meu mapa tá mais do que ativo. Então, um remédio védico para esse keto que está mais do que ativo é justamente ter um cachorro. A segunda coisa é que é um cachorro muito cheio de energia. Então, ela me obriga a sair de casa pelo menos 3 vezes por dia para brincar. Não é xixizinho, voltinha no quarteirão, é brincar. É jogar bola incessantemente, é correr atrás de outros cachorros. Ela me deu uma vida muito melhor do que a vida que eu tinha. Graças a ela eu sou obrigada a me expor ao sol, vitamina D no meu organismo, a minha vida social melhorou muito. Então o exercício físico para você que entra em estados de estresse, de liberar muito cortisol no organismo, é fundamental. Um tipo de distorção cognitiva são os filtros negativos, né? Uma pessoa, ela filtra tudo que é positivo e amplia o negativo. Gente, o que mais tem é gente assim, né? Estar sempre certo. A pessoa é muito crítica com os outros e sente que está sempre certa. Pensamento preto no branco. São pensamentos extremos, polarizados e não flexíveis. As coisas são preto no branco. Ou são ou não são. Não existe um caminho no meio. Isso, só com teu mapa astral, dá para saber como você pensa. Isso deveria ser assim. O senso de regras não escritas não deve ser violado por ninguém. As coisas têm que ser assim ou assado. A pessoa está mais preocupada no que deveria ser do que com o que ela é. Conclusões precipitadas. Tudo isso é uma lista de distorção, de comportamento cognitivo distorcido. Conclusões precipitadas são suposições automáticas sobre o porquê dos outros se comportarem de determinada forma, sem ter dado tempo suficiente para validar a sua suposição. Conclusão precipitada também tem um monte, né? Vitimização é quando a gente pensa que as outras pessoas é que são responsáveis pela nossa dor, pela nossa dificuldade. Ou uma pessoa que é muito vítima, né, ela se culpa por tudo que dá de errado, assim, ela se culpa excessivamente. Gente, isso tem um efeito na tua saúde. A culpa ela pode ser um excesso de ansiedade, um excesso de estresse, muito cortisol. Uma coisa tá ligada à outra. É um veneno, a culpa é um veneno para o teu organismo, um veneno. Julgamento.
Julgamento é um conjunto de regras que fala sobre o que é justo ou não. Essas pessoas, elas acabam sempre ficando frustradas e chateadas porque elas têm um conceito muito forte do que é justo e ela acha que os outros estão sempre quebrando as regras. Ó, fulano fez isso, fulano não podia ter feito aquilo. Enxergam catástrofe em tudo. Enxergar catástrofe em tudo é sempre esperar o pior das situações. Aí eu sou um pouco assim. É elaborar um cenário mental de desastre. Sim, eu tenho um desastre pronto na minha cabeça. E aí vai gerar ansiedade, que gera medo. O medo também libera cortisol no organismo, entra em estado inflamatório, uma dor de cabeça insuportável. E várias outras doenças que vêm junto com esse cortisol em excesso no organismo, né? Personalização. A pessoa acredita que ela é culpada por todos os eventos ruins que aconteceram. Essa personalização leva a um profundo sentimento de insegurança. Insegurança, gente, é um subproduto da ansiedade, do medo. A ansiedade é um subproduto do medo. Nós falamos aqui sobre 10 distorções cognitivas. Eu quero que você escolha uma distorção cognitiva, uma única distorção cognitiva, aquela que tem mais a ver com como você se sente. E eu quero que você coloque, que você faça uma redação de como você ajudaria uma pessoa que tivesse essa distorção cognitiva que você se identificou. Fez sentido? Quero que você escreva como você ajudaria tal pessoa. Se distancia emocionalmente da situação. Como você ajudaria a outra pessoa? O que você diria para essa pessoa? Esse distanciamento te ajuda a olhar as coisas sob uma nova perspectiva. E depois eu vou trazer ao longo da semana mais posts falando sobre os objetivos para você conseguir, alguns exercícios para você conseguir sair dessas distorções cognitivas, né? Então tem aqui, por exemplo, criando um objetivo, se permitir assumir o controle da sua vida. Eu vou trazer bastante coisas essa semana, bastantes exercícios para você conseguir atuar de uma forma mais eficaz no mundo, para que você tenha um bem-estar maior também. Como eu, tem tanta coisa que eu poderia reclamar, e eu tô aqui com a minha cachorrinha deitada aqui no meu pé, ajudando outras pessoas, fazendo aquilo que eu amo. Emagreci não sei quantos quilos depois que essa cachorrinha veio pra cá. Então, exercício físico, alimentação, mudou completamente meu humor, não só pela cachorrinha, pela alimentação, que mudou por tudo, gente. Agora, sobretudo, tem uma série de coisas que a gente pode fazer na nossa vida material que vão ajudar a gente a funcionar melhor. Essa que é a verdade. Como você funciona, tem uma série de coisas que você pode fazer. Mas nenhum remédio é melhor. Se você tem o teu pensamento, você tem a tua mente, e você também está envolto no inconsciente coletivo. Existe uma mentalidade, uma mente maior. Existe a mente coletiva, todo mundo pensando junto a mesma coisa. Aquilo gera energia, aquilo funciona, aquilo influencia também o teu estado mental. Uma das melhores formas de você sobrepor tudo isso, de você ter o teu pensamento, não ser influenciado tanto pelo externo, agora que você tem uma alimentação mais equilibrada, agora que você está fazendo exercícios de autoconhecimento, agora que você sabe onde você pode chegar, tem que ter uma forma de você se blindar, de você blindar a sua mente dos ataques que ela vai sofrer. E isso, gente, não é nenhuma fantasia. O inconsciente coletivo, ele existe. A mente coletiva, ela existe. Ela é real. Ela influencia também os nossos pensamentos. Tem lives que eu faço, que eu falo, né? Tem pensamento que você está pensando que nem é teu. Como que você se protege disso? A tua mente, ela tem que estar conectada a uma consciência superior.
Existe uma forma também de você controlar a sua mente, que é através da conexão com uma consciência maior. Não com essa nossa consciência aqui nesse plano mental, nesse plano terreno, em Kali Yuga, essa era de desavenças, que é Kali Yuga, é a era que nós estamos vivendo agora, que nós, encarnados, estamos vivendo, que a gente ainda vai viver, a Terra vai passar ainda por mais 427 mil anos nessa era. Tem uma forma de você ampliar a tua consciência. O conhecimento só chega através da ampliação da consciência. Quanto mais a sua consciência se expandir, mais tudo isso vai ficar claro para você. Gente, tem comentários que eu vejo aqui, às vezes no meu YouTube, que eu falo assim: Jesus, olha o estado de consciência diminuto dessa pessoa. Como ela tem a consciência diminuta, e não tem problema, porque na associação com pessoas que estão já num estado de consciência um pouco mais expandidos, essa pessoa se eleva também. Essa pessoa também amplia a sua consciência e o conhecimento começa a chegar. Agora, por exemplo, o que você pode fazer? Que consciência é essa maior que você pode se conectar e ampliar a tua consciência, o teu estado mental? Gente, a consciência suprema. Através do Mahamantra Hare Krishna. O Mahamantra Hare Krishna, ele não é diferente da Suprema Personalidade de Deus. Os nomes de Deus não são diferentes de Deus. O Mahamantra Hare Krishna, ele eleva a tua consciência. É esse o papel do Bhakti Yoga, da astrologia védica, da Ayurveda. Esse é o papel de todas essas ferramentas que foram deixadas aqui pra gente, para te ajudar na liberação da tua mente, para que você tenha uma vida um pouco melhor e para que você se lembre da personalidade de Deus e da tua relação com Ele. Mahamantra Hare Krishna, ele te ajuda a blindar a sua mente, a se conectar com uma consciência superior, ampliar o seu entendimento sobre a existência humana, sobre quem você é, o que você está fazendo aqui. Para que você tenha uma vida melhor, você e quem está à sua volta, né? Porque o teu entorno também sente a tua vibração, a tua mudança de estado mental, a tua mudança de consciência, né? Mahamantra Hare Krishna. E a gente volta com mais bate-papos como esse, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se o teu comentário for agregar, deixa o teu comentário. Se ele não for agregar, não passa vergonha, não deixa. Nem escreve nada, tá? Que quando tem uns comentários que não tem nada a ver, eu já vou e bloqueio a pessoa. Porque, não, gente, aqui a ideia é todo mundo se ajudar num estado mental de elevação, de conexão com o Supremo. É para isso que a Astrologia Védica do Brasil ela existe. Então, se você tiver algum comentário algum hate para soltar, guarda para você, né? Não passa vergonha, que vai ser bloqueado, tal, tá bom? Um beijo. Meu Instagram é Astrologia Védica do Brasil, meu YouTube também. E a gente vai falar mais ainda essa semana, porque eu quero ver você melhor. Nesse final de ano, eu quero que você avance. A gente vai avançar juntos, tá? Um beijo. Hare Krishna.